Oi gente, eu sou a Gi e esse é o Gi com Livros. E no vídeo de hoje eu trouxe indicações de livros com realeza. Tá bom, eu amo quando tem realeza nos livros. E aqui a gente tem Young Adult, Fantasia e até New Adult. Eu trouxe meus preferidos, então vamos lá. A seleção. Eu acho que quando a gente pensa em realeza nos livros, todo mundo pensa na seleção. Aqui a gente tem um futuro distópico, onde a tecnologia não existe mais. Os Estados Unidos agora se chama Illéa, e a Illéa é dividida em 8 castas. A casta 8 é considerada mendigo, seria o mais pobre que existe em Illéa, e a casta 1 é a realeza. A nossa protagonista é a América, ela é uma 5, ela é da casta dos músicos, ela toca música para conseguir dinheiro para ajudar a família dela a sobreviver. E ela é feliz com a vida que ela tem, ela se dá bem com a família, ela tem aquele mundinho dela, ela tem um namorado secreto, o Aspen. Eles estão juntos há muito tempo, a família do Aspen é conhecida, é amiga da família da América. Só que o problema é que a família do Aspen é de uma casta inferior, o Aspen vem da casta 6. E a família da América nunca aprovaria um relacionamento com alguém de uma casta inferior. Nesse mundo distópico existe a realeza, e quando um príncipe de Illéa precisa encontrar sua esposa, é criada a seleção. A seleção é um reality show tipo um Big Brother ou até mesmo Jogos Vorazes, em que ela é feita, além de ela ser feita para conseguir que o príncipe tenha sua esposa, ela é feita para distrair o público dos problemas que estão acontecendo no palácio. A seleção dá chance para 35 garotas saírem da própria casta e terem a oportunidade de se tornar a próxima rainha de Illéa. A América nunca quis participar da seleção, ela nunca quis ser uma 1, ela não queria tentar. Mas depois de fazer um acordo com a mãe, ela acaba se inscrevendo e é aceita para participar da seleção. Ela odeia aquele lugar, ela odeia tudo aquilo, até que ela conhece o príncipe Maxon. O encontro deles não é muito normal, ela acaba dando um chute no Maxon e a relação deles começa ali. Eles criam uma espécie de acordo em que a América ajuda o Maxon a descobrir quem é a princesa ideal para ele. E ela fica lá só para curtir o que de melhor tem a realeza e pela comida. O que ela não esperava era se apaixonar pelo Maxon e ter que repensar tudo que ela sempre acreditou, lidando com os problemas da realeza, um rei cruel, ataques rebeldes que acontecem no palácio direto e ter que lidar com as maldades das próprias concorrentes da seleção. Eu amo demais a seleção. Foi um dos primeiros livros que eu li inteiro. É maravilhoso. A América é um pouquinho irritante, você acaba se estressando com elas várias vezes durante o livro, mas o Maxon é maravilhoso e pelo Maxon vale a pena ler o livro. Crônicas de Amor e Ódio. Aqui a gente conhece a Lia, ela é a princesa do reino de Morrigan e ela vai se casar com o príncipe do reino de Dalbec. Tecnicamente deveria ser um conto de fadas, mas a Lia não tá nem um pouco feliz com esse casamento. O casamento foi arranjado pelos pais a fim de criar uma aliança para enfrentarem juntos um outro reino, o exército de Venda, considerado por eles bandidos e bárbaros. Mas a Lia não vai deixar que decidam o seu futuro por ela. Então ela pega seu cavalo e com a ajuda da sua melhor amiga, elas fogem juntas para a cidade de Teravin, onde ela espera recomeçar e ter uma vida comum, sem as responsabilidades de ser uma princesa e principalmente sem as obrigações de ser uma primeira filha. No reino de Morrigan, as primeiras filhas nascem com uma espécie de dom, uma clara evidência que guiam ela em seu caminho. Mas a Lia, já com 17 anos, nunca teve nem sinais de que ela teria essa clarividência e ela sente que ela nasceu com defeito. A fuga da Lia não é recebida bem pelo pai, que decide mandar seus irmãos mais velhos e todo o exército de Morrigan atrás dela. Ao mesmo tempo, seu próprio noivo decide ir atrás da Lia, porque ele tá muito curioso em relação a por que ela abandonou ele no altar e ao mesmo tempo ele tá admirado com a coragem dela de fazer aquilo. Mas os dois não são os únicos atrás da Lia. O comandante de Venda, quando descobriu sobre o desaparecimento da Lia, decidiu que seria a oportunidade perfeita, então ele mandou o seu melhor ladrão atrás dela para matar a Lia e impedir que essa aliança entre os dois reinos seja criada. Então a Lia conhece dois meninos, Raf e Carden. Um é o príncipe e o outro é o assassino. Mas a gente não sabe quem é quem. Essa trilogia é fantástica e o fato da escritora ter guardado o segredo dos próprios leitores de quem é o assassino e quem é o príncipe torna tudo muito melhor. A gente vê a Lia se envolvendo com esses meninos, se apaixonando por eles, começando um triângulo, enquanto a gente não sabe quem realmente é o príncipe e quem simplesmente está ali para matar ela.
Forma um triângulo, mas não é um triângulo chato. A Lia não é aquela protagonista indecisa. Desde o começo, ela tem um preferido. A trilogia é completamente viciante. Diário de uma Garota Alquimista. Aqui a gente conhece a Samantha Kemi. Ela é uma aprendiz de alquimista do Reino de Nova. Um reino muito parecido com a nossa sociedade. A única diferença é que ele tem magia e seres místicos. Antigamente a família Kemi era muito famosa por estar a serviço da realeza, mas com o passar do tempo a tecnologia começou a tomar controle e a alquimia foi sendo desvalorizada. Mas uma coisa que ninguém esperava aconteceu. Prestes a fazer 18 anos, a princesa Evelyn faz uma poção do amor, uma poção que seria proibida, e as coisas dão errado quando a princesa acaba se apaixonando por ela mesma. Então uma caçada selvagem começa. Os melhores alquimistas são chamados para encontrar uma forma de curar a princesa Evelyn, e o alquimista que conseguir, além de conseguir um grande prêmio, vai melhorar muito o seu status. A Samantha obviamente entra na caçada. Se ela conseguir vencer, ela vai melhorar demais a imagem da família dela, mas não vai ser fácil conseguir os ingredientes. Ela vai ter que enfrentar os perigos da floresta, da montanha, ter que lidar com a tia louca da princesa que foi expulsa do reino e ver nessa situação uma oportunidade para se tornar a próxima rainha, e também vai ter que lidar com seu maior rival na caçada, que é o único menino que consegue fazer o seu coração acelerar. Diário de uma Garota Alquimista é um livro doce, bem fofinho, é um young adult perfeito. Eu tenho que admitir que eu não gostei do final da trilogia, mas o primeiro livro é perfeito. A Queda dos Reinos conta a história de 3 reinos completamente diferentes. Palécia, uma terra pobre e miserável, cujo povo se parece a selvagens devido a seu comportamento frio e bruto. Limeiros, um reino frio, rigidamente controlado pelo sanguinário rei. E Auranos, um reino próspero e verde, e parece que é o único reino que não se abalou com o sumiço de Tredad. Tredad é um conjunto de pedras que acomodam dentro de si a magia de cada um dos elementos, fogo, ar, terra e água. Com o sumiço de Tredad, os reinos entraram em falência, exceto Auranos. Anos se passam desde o sumiço de Tredad e a morte de Eva, uma feiticeira que é encarregada de proteger Tredad. Existe uma profecia dizendo que uma nova feiticeira vai surgir, que ela vai ser a feiticeira mais poderosa de todos os tempos. Após a morte de um pai alciano nas mãos de um nobre auriano, uma rebelião começa, que interfere na vida de 4 pessoas. Jonas, ele é o irmão do pai alciano que foi morto e ele quer apenas vingança. Magnus, o príncipe de Limeiros. Lúcia, a princesa de Limeiros. E Cleona, a princesa de Auranos. A partir disso, a gente entra em um mundo de mentiras, segredos, romances, intrigas, jogos políticos e guerra. Gente, eu amo A Queda dos Reinos, é uma das minhas fantasias preferidas e é uma pena que ele seja tão pouco comentado no Brasil. A Cleo é um pouquinho irritante no começo, mas dá pra entender. Ela é a princesa de Auranos, é o único reino que nunca teve problema, ela é extremamente mimada, ela foi criada de uma forma que ela pode ser mimada, ela nunca teve que enfrentar problemas de verdade. Mas tudo muda quando ela conhece o Magnus. A Cleo tem uma evolução muito boa. Se você pegar a Cleo do primeiro livro e a do último, nem parece a mesma pessoa. Magnus é meu personagem preferido da saga inteira. Ele é o mais cativante de todos, de longe. Ele é frio e cruel no primeiro livro, mas na verdade ele tá sendo assim por causa do pai, ele tá realizando os desejos do pai e ele simplesmente odeia isso. Mas ele também não sabe como mudar ou como ir contra o pai. Ele e a Cleo se odeiam, ódio absoluto e completo, até que isso muda. É um dos meus enemies to lovers preferidos da vida, a relação deles é incrível, completamente apaixonante. O Jonas odeia a realeza, ele só quer vingança pelo irmão, ele tá cansado de tudo isso, mas ele acaba se envolvendo na vida desses 3 príncipes e ele vê que as coisas não são como ele imaginava e ele acaba se envolvendo em romances, triângulos amorosos. E temos a Lúcia. A Lúcia é a minha personagem menos preferida. Eu até consigo entender a Cleo e as atitudes dela do começo, mas eu não consigo entender a Lúcia, principalmente quando ela tá perto do Magnus. Ela me irrita bastante, mas ela é uma personagem importante, uma personagem muito poderosa que vai fazer toda a diferença na saga. Pra quem ama fantasia, pra quem ama enemies to lovers, não dá pra perder. A Rainha Vermelha, eu acho que a maioria já deve ter lido a Rainha Vermelha. Aqui é um mundo distópico onde as pessoas são separadas pela cor do sangue e não separadas apenas socialmente. Os que têm sangue prateado, eles têm um dom, eles são conhecidos como descendentes dos deuses.
Cada uma das famílias pode controlar um elemento: fogo, ar, terra, água, plantas, ferro ou inúmeros outros elementos. Eles são fortes, são poderosos e são muito temidos por quem não tem os poderes, ou seja, os de sangue vermelho. A maioria da população é sangue vermelho, é uma população pobre que, direta ou indiretamente, tem que servir aos caprichos dos prateados. Nossa protagonista é a Mari. Ela é uma sangue vermelho, ela é uma ladra que rouba para proteger a família e ela pensava que era extremamente comum e que o destino dela seria servir aos prateados. Até que um certo dia ela descobre que ela tem um poder que até então deveria ser apenas dos prateados. O fato dela ter um poder é uma afronta aos prateados, uma ameaça para a realeza e até mesmo um símbolo de rebelião. A Mari então é levada para o castelo e ela começa a conviver com os prateados e com os dois príncipes irmãos, Maven e Cal. Ela se vê nesse mundo de mentiras, manipulações, segredos, guerras e violência. Claro, romance. A Mari fica dividida entre os dois irmãos. Mas quando uma traição acontece, tudo muda. Não dá pra falar demais da Rainha Vermelha sem dar spoiler. Eu acho que quem não leu ainda tem que ter aquele momento em que descobre a verdade, que o grande plot twist acontece, aquela sensação de o que aconteceu aqui. Que se você pega o spoiler desse momento específico, estraga toda a experiência do livro. A única coisa que eu vou falar e que eu posso falar é que desde o primeiro momento, desde a primeira cena que ele apareceu, eu sou do time do Cal. Eu amo ele loucamente. Sério, A Rainha Vermelha é uma mistura de vários livros de fantasia, de distopia e que deu muito certo. A Mari é irritante em alguns momentos, mas até um pouco tempo atrás ela achava que ela era uma garota normal. Ela não sabe como lidar com essa nova realidade, com esse poder que ela nunca pediu pra ter e toda a responsabilidade que cai em cima dela. Então ela faz erros, ela faz coisas que ela não devia, mas dá pra entender, dá pra meio que passar um paninho ali para as atitudes da Mari. E eu vou falar de novo, Mari e Cal são tudo. Falei que ia ter New Adult nessa lista. Na verdade, ele não é exatamente um New Adult, porque os protagonistas não estão na faculdade. Eu não vou nem tentar falar o nome desse livro, porque eu vou passar vergonha. A gente conhece o Nicholas. Ele é o príncipe de Wesco. Ele é encantador, devastadoramente bonito, é irritantemente arrogante, mas é difícil não ser arrogante quando todo mundo ao seu redor se curva pra ele e aceita tudo o que ele faz. Até que uma noite nevada em Manhattan, ele encontra uma garota muito bonita de cabelos negros que não se curva pra ele, na verdade, ela joga uma torta na cara dele e ele decide naquele momento que ele precisa ter aquela garota. A Olivia nunca sonhou em conhecer um príncipe. Ela trabalha num restaurante da família dela e ela tá muito bem vivendo ali. Mas ela acaba fazendo um acordo com o Nicholas e ela vai pro castelo com ele. Lá ela encontra uma rainha que desaprova ela logo de cara, um herdeiro que é estranhamente inapropriado e paparazzis cruéis que não deixam ela em paz um minuto. Mas antes que a Olivia perceba, ela já tá apaixonada pelo Nicholas e por ele vale a pena enfrentar a realeza, mesmo que eles não aceitem uma plebeia. O Nicholas cresceu com o reino inteiro observando ele e o tempo dele tá acabando, ele precisa se casar com uma princesa e seguir tudo o que as pessoas esperam dele. E ele precisa decidir quem ele quer ser. Um rei que vai proteger as pessoas e seguir a vontade da sua família, mas vai ser extremamente infeliz, ou desistir de tudo e ser simplesmente o homem que ama a Olivia para sempre. Essa saga tem vários livros, cada um deles a gente conhece alguém que faz parte do grupo do Nicholas e da Olivia. O romance deles é lindo, é aquele tipo de romance bem clichê que serve pra te tirar da ressaca literária. E deixa eu colocar uns extras aqui bem rapidinho. Encantado de Ferro, Príncipe Cruel são livros de féricos com realeza. E Academia de Vampiros, existe a realeza dentro dos morais. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar o joinha e de se inscrever. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!